Oi, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Prof. Louise aqui para nossa aula de História. Vamos lá? Nós vamos utilizar o livro didático, volume 4. Continuaremos trabalhando com o capítulo 7, páginas 11 a 14, e faremos as atividades das páginas 11, 12 e 13. Então, lá no capítulo 7, ainda falando sobre as transformações urbanas e migrações internas, além das hidrelétricas, outras obras de infraestrutura influenciaram o desenvolvimento de muitas cidades no Brasil. Com a industrialização do país, algumas cidades cresceram bastante, pois as pessoas migravam do campo para os centros urbanos, em busca de emprego e melhores condições de vida. Por outro lado, nem todos esses espaços tinham a infraestrutura necessária para receber os novos moradores. Em muitos locais não havia água tratada, rede de esgoto, de energia elétrica, escolas, hospitais e transporte público. Para adequar as cidades às mudanças que estavam acontecendo, alguns governantes iniciaram obras de melhoramento, como a construção de moradias, de ruas pavimentadas e mais amplas. Contudo, essas alterações também obrigaram a população com menos recurso financeiro a se mudar para as periferias. Prof, mas o que são pavimentadas? Então, são as estradas ou vias cobertas por um revestimento que permite a circulação em alta velocidade de veículos que usam rodas. Então, são aquelas ruas com asfalto, que a gente diz. E periferias são as regiões mais afastadas dos centros das cidades, como a gente pode ver nessas imagens. A construção de estradas no Brasil foi iniciada há aproximadamente 100 anos atrás, com o objetivo de ligar diversas cidades. Aos poucos, essas vias foram cada vez mais usadas para transportar pessoas, mercadorias, o que antes era feito por meio das rodovias. Então, a gente tem um exemplo aqui da rodovia Anchieta, que foi construída mais ou menos em 1945, e essa rodovia liga a cidade de São Paulo com o porto da cidade de Santos, que também fica no estado de São Paulo. E ela foi construída para facilitar o transporte dos produtos entre o litoral e a capital paulista. Na atualidade, as rodovias são as principais vias utilizadas com esses objetivos no nosso país. Aqui nós temos uma imagem da rodovia Anchieta atualmente, tá? Lá na página 11 do nosso livro didático de História, tem uma atividade chamada Interpretando. O trecho a seguir faz parte de uma matéria publicada no jornal Amanhã, sobre uma obra de infraestrutura realizada no governo do presidente Washington Luiz, entre os anos de 1926 e 1930. Lá diz assim: estradas, estradas. Abrindo essas estradas, às vezes dentro das selvas, em pleno deserto, o atual presidente da República semeou algumas das cidades ou alguns dos municípios. Semeou está no sentido figurado, no sentido de tornar possível, de surgir algo. Continuando a respeito daquele textinho que nós lemos, que obra de infraestrutura foi realizada pelo presidente Washington? Então, foi a construção das estradas. E em que locais esse tipo de obra foi feita? De acordo com o texto, eram em locais como dentro das selvas ou em pleno deserto. E o que surgiu da construção dessas novas estradas? Surgiram algumas cidades e também alguns municípios. Qual era o objetivo dessas estradas em serem construídas? Então, elas eram construídas para possibilitar o transporte de pessoas e de mercadorias entre diversas cidades do país. Atualmente, a cidade de Brasília é a capital do Brasil, né? Ela é a sede da administração do país, onde se encontra o governo federal. Brasília está localizada no Distrito Federal e antes dela ser a capital do Brasil, teve outras duas capitais, Salvador e Rio de Janeiro, como a gente pode ver aqui no mapa onde essas cidades estão localizadas. Assim como ocorreu com a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, algumas cidades se desenvolveram no decorrer dos anos e com o resultado da modernização da infraestrutura do local. E o que nisso incluía o fornecimento de energia elétrica, construção das estradas, instalação das fábricas. Então, aqui a gente tem uma foto do mesmo lugar, em Juiz de Fora, há 89 anos atrás, e uma foto atual.
Além disso, ocorreu a chegada de imigrantes aos locais que foram se desenvolvendo. As cidades como Juiz de Fora, São Paulo, Rio de Janeiro, elas surgiram de uma maneira espontânea, porque elas tiveram um crescimento natural e foram aos poucos se transformando no que elas são atualmente. Aqui, então, nós temos uma outra foto da cidade de Juiz de Fora, 89 anos atrás e atualmente. No entanto, Brasília é um exemplo diferente de cidade, porque assim como Belo Horizonte foi uma cidade que cresceu de forma espontânea, Brasília foi uma cidade que cresceu de uma forma planejada. As cidades planejadas, elas são projetadas desde o início do surgimento. Cada rua, cada avenida, cada praça, viaduto, ponte, entre outros elementos. E eles foram construídos a partir de um planejamento prévio. Então, aqui nós temos uma foto vista de cima da cidade de Brasília, que fica no Distrito Federal. Outras cidades brasileiras que foram planejadas são Salvador, Belo Horizonte, Maringá, Palmas e Goiânia. Lá na página 13 do nosso livro didático de História, tem duas representações. Então, tem dois mapas e um deles representa uma cidade planejada e o outro uma cidade espontânea. No primeiro, nós temos a planta da cidade de Londres, de 1851. E na segunda foto, nós temos a planta do centro da cidade de Salvador, em 1894. Não só pelas imagens, mas a partir do que nós vimos no outro slide, nós já sabemos que Salvador foi uma cidade planejada e que Londres não foi uma cidade espontânea. E aí, na cidade que você mora, como surgiu? É uma cidade planejada ou espontânea? Eu moro no município de Ponta Grossa, que fica no Paraná, e a cidade aqui que eu moro, ela surgiu de forma espontânea. A ideia de transferir a capital para o interior do país já era discutida há muitos anos atrás, mas só foi colocada em prática no governo do presidente Juscelino Kubitschek, que também era conhecido como JK. E a intenção era levar o desenvolvimento industrial para o interior do país, que era pouco habitado, tinha uma população menor, e dessa forma, então, se esperava integrar as regiões do nosso país. Então, aqui nós temos um retrato do José Bonifácio de Andrade, e a construção do país, da capital do país no interior do território, já havia sido proposta em 1821 por José Bonifácio, que era o presidente da Assembleia Constituinte naquele ano. Como a localização da nova capital era considerada distante e de difícil acesso, uma das primeiras medidas colocadas em prática por Juscelino Kubitschek foi construir estradas e pontes para permitir a conexão de Brasília com diversas partes do Brasil. Para a construção da cidade, foi organizado um concurso para que os arquitetos e urbanistas apresentassem projetos, que era chamado de plano piloto, de como deveria ser essa nova capital. Juscelino Kubitschek, que era o presidente da época, ele nasceu em Diamantina, Minas Gerais, no dia 12 de setembro de 1902 e faleceu na cidade de Resende, que fica no Rio de Janeiro, no dia 22 de agosto de 1976. Aqui nós temos o arquiteto e urbanista Lúcio Costa, que foi quem venceu o concurso do projeto urbanístico e era considerado muito moderno para aquela época. Lúcio Costa, ele se ocupou de pensar na direção das avenidas e de como seriam os viadutos. Já o Oscar Niemeyer, que também era arquiteto e foi também um outro profissional responsável pela construção dessa capital, ele se ocupou de desenhar e planejar os principais edifícios de Brasília, como, por exemplo, o Palácio da Alvorada, a Catedral Metropolitana Nossa Senhora de Aparecida. Então, cada um ficou responsável por uma parte da cidade. Aqui nós temos um mapa, o planejamento da cidade de Brasília de 1957, o projeto original. Temos a imagem da Catedral Metropolitana Nossa Senhora de Aparecida e temos também a imagem do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente do Brasil durante o mandato dele. Arquitetos são profissionais responsáveis pelo planejamento de edifícios e urbanistas são os profissionais responsáveis pelo planejamento urbano. Por exemplo, como serão as ruas, os cruzamentos, viadutos. Turminha, essa foi a nossa aula de história de hoje. Nós pudemos fazer uma viagem aí por algumas cidades do nosso país e conhecer um pouquinho sobre a história delas. Um beijo para vocês e até a próxima!